irmãos, hoje nós vamos começar, eu vou estar falando, obrigado, uma série de palavras, só que não vai ser sempre eu que vou estar pregando, então, quando o outro estiver pregando, ele não vai dar continuidade a isso, tá? Mas quando eu estiver pregando, eu vou estar falando sobre esse assunto, tá bom? Que eu acho muito importante. Como eu falei para os irmãos, eu acredito que a fé é algo assim que a gente precisa muito, né? Como cristão, como crente, a gente precisa de muita fé. E eu acho muito bom a gente falar sobre fé. E eu quero falar nesses dias, como eu vou falar hoje, e talvez mais uns 5 ou 6 domingos eu vou estar falando, mas lembre bem, quando for outro que for pregar, não vai falar sobre o mesmo assunto, a não ser que aconteça algo sobrenatural, né? Para isso aí acontecer. Então eu vou falar sobre 6 princípios para destravar a nossa fé, porque às vezes a nossa fé está travada, né? Então hoje eu vou falar sobre um princípio, tá legal? Só um princípio. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos para que o Senhor traga revelação e sabedoria aos nossos corações, que cada irmão aqui, Senhor Deus, seja tocado pelo Teu Espírito, que a Tua palavra seja revelada, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, diferentes daquilo que nós entramos, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, esse é o nosso encontro contigo. Nós estamos aqui para encontrar o Senhor, estamos aqui, louvamos, adoramos o Senhor, o Senhor habita no meio dos louvores. Agora, Senhor Deus, nós precisamos de libertação, de cura, de salvação, Senhor Deus, completa, Senhor, sobre nós. É o que nós pedimos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, quando Deus criou o homem, nós já vamos ler o texto já, tá? Eu vou dar uma introdução para você aqui. Quando Deus, então, ele criou o homem, lá no Jardim do Éden, a maioria das pessoas deve conhecer um pouco dessa história. Deus deu para o homem autoridade sobre toda a criação. Deus deu para ele autoridade. O homem estava lá no Jardim do Éden e Deus deu autoridade para ele sobre toda a criação. O homem, ele vivia em pureza, o homem não tinha pecado, o homem vivia tranquilo. Só que a Bíblia revela que o Satanás, o diabo, ele entrou no corpo de uma serpente e ele acabou trazendo engano para Eva. E Deus havia falado para Adão o seguinte: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma árvore. Então todas as árvores do jardim, existiam 2 árvores que estavam no centro do jardim. Uma delas era a ciência do bem e do mal. Então era o conhecimento de saber o que era bom e o que era ruim. A segunda árvore era a árvore da vida. Era a árvore da vida. Bom, eles foram e comeram então da árvore da ciência do bem e do mal, que Deus havia falado para eles não comerem. Todas as vezes que eles comessem dessa árvore, ou melhor, se eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer. Tá certo? Era a única árvore que eles não podiam comer. Quando o homem então comeu dessa árvore, o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Concorda comigo? Ele desobedeceu a Deus, porque Deus falou: olha, você pode comer de todas as árvores, menos dessa daqui. E ele foi comer justo de qual? Da árvore da ciência do bem e do mal. Ele podia ter comido da árvore da vida, mas ele escolheu a árvore da ciência do bem e do mal, para saber, porque o diabo chegou e falou assim: olha, se você comer dessa árvore da ciência do bem e do mal, então ele escutou o diabo, escutou a serpente e não escutou Deus, né? O diabo falou: ó, você não vai morrer se você comer dessa árvore. Deus falou: você vai morrer. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. O diabo disse: você não vai morrer, você vai ficar igual a Deus. Então ele começa a criar uma forma, né? O homem e a mulher começam a pensar assim: puxa, vou ficar igual a Deus. Eu admiro tanto Deus. Já pensou eu ser igual a Deus?
Começa então aquele pensamento e ele deixa agora e toma essa mentalidade. Ele resolve então comer da árvore da ciência do bem e do mal. E aí o que aconteceu? Como ele desobedeceu a Deus, a fé dele esfriou. Tá certo? A fé do homem esfriou, ele perdeu a comunhão com Deus, porque ele teve que sair do jardim do Éden, não podia mais ficar lá onde Deus vinha todo dia ter comunhão com ele. Na virada do dia, Deus vinha ter comunhão com ele, e ele perdeu tudo isso aí, e por isso ele morreu espiritualmente. Porque o que faz com que a gente tenha vida espiritual é comunhão com Deus. Ninguém tem vida espiritual sem ter comunhão com Deus. A gente precisa de ter comunhão com Deus. Se não tiver vida espiritual, não tem comunhão com Deus. Então hoje, o que a gente precisa de fazer no tempo que a gente vive? A gente precisa de aquecer de novo a nossa fé, porque a nossa fé foi esfriada, né? A nossa fé foi esfriada. O que é fé? Fé é você fazer a vontade de Deus. Fé é você ouvir Deus falando e você agir de acordo com aquilo que Ele fala. Então a obediência. Quando o homem desobedeceu, ele foi contra a fé. Tá certo? Devemos fazer então o caminho inverso. A gente ouve Deus, obedece a palavra de Deus, mas aí por causa dessa morte espiritual que passou a todos os homens, a gente precisa nascer de novo. Então não tem como uma pessoa ela ter comunhão com Deus se ela não nascer de novo. Nunca vamos ter comunhão com Deus se a gente não nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, lá no livro de João. Ele falou para Nicodemos: ó, Nicodemos era religioso, era um rabino, um cara muito entendido da palavra. Então ele conhecia a palavra, né? Naquele tempo, o Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra, ele sabia muito sobre a palavra, ensinava sobre a palavra, conhecia todos os mandamentos, 613 mandamentos nós temos aqui, e ele conhecia todos os mandamentos, e desses mandamentos, mesmo assim ele ainda não tinha nascido de novo. Jesus falou assim: olha, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é você aceitar Jesus como seu único Salvador. Né? Quando a pessoa tem revelação e ela fala: poxa vida, sem Jesus eu não posso. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu quero ir para o céu, eu quero andar com o Senhor, então eu aceito Jesus como meu único Salvador. E aí, quando Jesus é o seu único Salvador, ninguém mais é seu Salvador. Ninguém mais é o caminho. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, é só Ele que é o nosso Salvador. Não tem mais, né, outro. Não é o Natanael que vai salvar, não é o pastor, nós não temos poder para salvar ninguém. Não é o apóstolo Paulo, não é o Pedro, não é o João, não é Maria, não é ninguém. O único que pode salvar é Jesus. A Bíblia está dizendo isso. Todas as Bíblias dizem isso. A Bíblia evangélica, a cristã evangélica, a Bíblia cristã católica também diz isso. Só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Então, quando a gente aceita Jesus, nós não devemos mais adorar mais ninguém, somente a Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Porque eles são os três, um só, uma só mente, um só pensamento, um só objetivo. Bom, a gente precisa nascer de novo para a gente voltar a ter comunhão com Deus. Paulo ele disse assim: olha, se com a tua boca confessares e no coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo. Para ser salvo, então, eu preciso confessar com a minha boca, eu preciso de crer, eu preciso de aceitar Jesus como meu Salvador, e aí eu nasço de novo. Tá certo? Então a gente volta a ter comunhão com Deus. Aquilo que foi perdido lá no Éden, a gente volta a ter. Mas aí você aceitou Jesus, você nasceu de novo. E aí está tudo pronto? Sim, você está pronto. Você tem tudo que você precisa. Mas
a gente precisa tomar de volta tudo aquilo que Deus havia dado e o diabo roubou da gente também. Porque tem muito crente, às vezes, andando de uma forma derrotada, porque não tem conhecimento daquilo que Deus já deu para ele. Não toma posse daquilo que Deus já deu para ele. A gente precisa, então, conhecer a palavra, obedecer a palavra. A gente precisa conhecer mais Deus e conquistar aquilo que já é nosso. Diz que há muito tempo atrás, uma mulher muito rica, ela tinha uma empregada e ela não tinha nenhum herdeiro. Ela morreu e deixou um quadro. Ela pegou e entregou para a empregada aquele quadro. E a empregada guardou o quadro, ficou lá no quarto, colocou o quadro lá pendurado lá. Ela pensou, nossa, aqui deve ser bom para que a mulher me deu, né, irmão? Deve ser bom isso aqui. Colocou lá pendurado. E a mulher não sabia ler nem escrever, ficou lá com o quadro pendurado. E às vezes ela passando necessidade, passando dificuldade, porque agora ela não tinha mais um emprego, a patroa tinha morrido. E ela, naquela dificuldade, naquela luta. E um dia, um advogado foi visitar a casa dela. E o advogado chegou assim e falou assim: "Então, senhora, o que é aquele quadro ali?" Falou: "Esse quadro aqui foi a minha patroa que deixou para mim." Ele falou: "Posso dar uma olhada?" Porque ele viu que era um documento. "Posso dar uma olhada nisso?" E ele pegou o documento, começou a olhar o documento, e ele falou: "A senhora sabia que a senhora é herdeira de toda a fortuna da sua patroa?" Ela falou: "Eu?" Ele falou: "É, você. Você é herdeira de tudo isso. E você está vivendo aqui, passando fome, passando necessidade. E você não precisava, você é muito rica." Então isso, às vezes, é o que acontece com os crentes. Eles têm uma herança, eles têm uma unção, têm um poder de Deus sobre a vida, mas vivem como se não tivesse. Por quê? Porque não conhece até onde deve ir. Então nós precisamos aprender sobre isso. Tomar de volta aquilo que o diabo roubou. Vamos lá então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E o primeiro princípio que eu quero falar para você hoje é domínio. Deus deu para a gente domínio lá no Jardim do Éden. Tá certo? Deus deu para o homem domínio. Gênesis 1, 26 diz assim: "Também disse Deus: façamos o homem." O homem, temos aqui também a palavra Adão, ou Adam, né? E essa palavra significa humanidade. Então Deus criou a humanidade. A nossa imagem, Deus falou assim: "Vou fazer a humanidade a minha imagem." A nossa imagem, que ele está falando, olha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vai fazer a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele fala assim, tenha ele domínio, tá bom? Então ele fala: vou fazer o homem imagem, para que ele tenha domínio. Então, se o homem tem imagem de Deus, se o homem é a imagem de Deus, eu não estou falando de ter uma imagem de Deus, porque a Bíblia fala que ninguém pode fazer imagem semelhante aos céus, nem à terra, nem debaixo da terra, nem na profundeza dos mares. Ninguém pode fazer. Quem adorar elas, a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 20 ou no capítulo 18, fala que vai se tornar como elas. A Bíblia fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Imagem, não farão para ti imagem de escultura semelhante na terra, no céu, debaixo da terra, em lugar nenhum. Porque Deus é um Deus zeloso.
Só Ele deve ser adorado. E diz que existe uma maldição. Lá o livro de Êxodo fala, existe uma maldição que alcança até a terceira e quarta geração daqueles que fazem isso, daqueles que adoram isso. Mas existe a bênção do Senhor até 1000 gerações para aqueles que não servem a outros deuses. Vamos lá. Tem então imagem. Quando eu falo de imagem, é a nossa imagem. Tá certo? Deus falou que ia fazer a imagem dele em nós, conforme a nossa semelhança, e tem a ele domínio. Vamos no versículo 27 agora. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Então primeiro ele falou, depois ele criou. O homem à sua imagem. A imagem de Deus, a palavra imagem é tselem no hebraico, e significa aspecto, significa parecido. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Você viu que Deus não criou outra coisa. Deus criou homem e mulher, fez diferente um do outro, tá certo? O escritor reforça então aqui para a gente a palavra imagem. Você viu que em dois versículos por 3 vezes, ele falou a palavra imagem, ele reforçou a palavra imagem. E no verso 28 agora, ele já falou uma vez a palavra domínio lá, agora ele fala de novo, olha, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. 2 vezes então, em 3 versículos, ele fala de domínio. Para o homem dominar. Não é para o homem ser dominado, mas é para o homem dominar. Tá certo? Isso significa autoridade. Deus então deu autoridade para o homem. O que o diabo fez quando o homem pecou? Como a gente é servo daquele a quem a gente obedece. Se a gente é servo de Deus, a gente obedece a Deus. Se a gente obedece o diabo, a gente é servo, se torna servo do diabo. Se a gente anda no pecado, a gente se torna servo do pecado. Se a gente anda em santidade, nós vamos ser servos na santidade. Então o diabo, o que ele fez? O diabo já tinha caído. O diabo, ele era um anjo luz, né? Ele era regente lá no coral dos céus, e ele caiu. E por que ele caiu? Porque ele quis ter o trono dele acima do trono de Deus. Então ele já sabia o caminho da queda. Entendeu? O diabo já sabia como fazer para o camarada cair. Falou, bom, é só eu chegar no homem, né? E fazer com que o homem queira ser pelo menos parecido com Deus, e pronto. Se ele quiser, ele vai desobedecer a Deus e vai cair. Então ele sabia o caminho da queda, o caminho da desobediência. Quando o homem cai, a imagem dele é afetada, porque Deus é santo, e o homem agora se torna pecador, é totalmente contrário. E aí o que ele faz? Quando o homem pecou, perdeu a imagem, ele se torna então um homem sem autoridade de Deus. Porque o que dava autoridade para o homem era o quê? A imagem de Deus. Quando o homem ele estava semelhante, ele estava a imagem completa do Senhor, ele tinha autoridade. Deus deu autoridade para ele. Então agora, Jesus, o que ele faz então para corrigir tudo isso? Jesus, ele se torna homem. Você vê que Jesus não morreu aqui como Deus, ele morreu como homem. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, e ele precisava enviar alguém. E lá em Isaías a palavra de Deus diz: envia-me a mim. Aquilo ali simboliza Jesus, dizendo para o Pai: Pai, eu vou. Jesus então veio, nasceu no ventre de Maria, né? Ele nasceu no ventre de Maria, e ele veio para a terra para morrer pelos nossos pecados.
e nos levar de novo a ser a imagem de Deus. Então, para corrigir isso, Jesus então vem, se torna filho de homem, para poder morrer como homem, e aí pagar pelos pecados de toda a humanidade, porque ele viveu em santidade. Jesus viveu em santidade. Jesus venceu o pecado. Jesus não pecou, né? Então ele agora quer nos fazer de novo a imagem de Deus. E como que ele nos torna a imagem de Deus? Como Jesus ele vai tornar, como o Senhor Deus vai tornar a gente a imagem de Deus? Vamos lá então em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim, olha: e todos nós, com o rosto desvendado, vamos por partes aqui, desvendado, né? Simbolicamente está dizendo, todos nós, sem máscara, sem nada a esconder, descoberto. Aí ele fala então, com o rosto desvendado, contemplando. Contemplar é ver. Jesus ele disse assim, olha, lá em João ele falou assim: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Tá certo? Jesus disse isso. Ele falou, olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então Jesus ele contemplava o que o Pai fazia e fazia o que o Pai fazia. Ele trazia então o reino dos céus para a terra. Então, nós precisamos de ter comunhão com Deus e aprender sobre Jesus. Aí ele continua, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que é a glória? A glória é a presença de Deus. Então eu vou contemplar alguma coisa. O que é? A presença de Deus. Como por espelho, a glória do Senhor. Quando você olha no espelho, você vê, o que você vê ali? Você vê uma imagem, tá certo? Que é a sua, porque você está na frente do espelho. Não é isso? Ele fala que você vai ver como por espelho. Não é um espelho, é como por espelho. A glória do Senhor, você vai ver Jesus, você vai ver o Pai, como por espelho você vê a glória, e aí você é transformado. Ele fala, olha, somos transformados quando você vê a glória, quando você tem comunhão com Deus, amém? Vai tendo comunhão com Deus, e conforme você vai tendo comunhão com Deus, você vai sendo transformado de glória em glória. O que é glória? É a presença. Então toda vez que você vai buscar o Senhor e você tem um contato com a presença de Deus, você vai sendo transformado, cada vez, de glória em glória. E você vai sendo transformado em quê? Na sua própria o quê? Imagem. Lembra que Deus falou lá no Éden lá? Façamos o homem à imagem. O que o diabo fez? O diabo distorceu a imagem do homem com o pecado. Agora para a gente poder, a gente tem que contemplar Deus como que por espelho. E aí nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Porque imagem dá para a gente, conforme a imagem, nós vamos tendo o que? Domínio. Vamos tendo autoridade na sua própria imagem. Como? Essa palavra como parece ser uma palavra tão simples, né? Mas ela diz assim, de acordo, exatamente. Tá bom? Então nós vamos sendo transformados exatamente pelo Senhor, como pelo Senhor o Espírito. A gente vai sendo transformado exatamente como o Senhor. Você vai se tornando como Jesus, de glória em glória. E esse deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser se tornar como Jesus. Por isso a gente tem que conhecer Jesus.
O alvo de cada irmão aqui não é você. Eu estou aqui como modelo para você, mas você tem que ver mais do que isso. Você tem que ser como Jesus. Esse tem que ser o seu alvo. Se tornar como Jesus. Esse tem que ser o meu alvo. Me tornar como Jesus. É assim que Ele nos transforma. A imagem e semelhança de novo. Jesus veio então para isso. E aqui nessa palavra transformados que a gente encontrou aqui nesse texto de Coríntios, essa palavra transformados é a palavra metamorfo no grego. E essa palavra é uma palavra científica, né? Usada para descrever o processo da transformação de uma lagarta numa borboleta. Então essa mesma palavra fala de uma transformação. Essa mesma palavra também foi uma palavra usada, está num dos textos lá do Evangelho, ali em Mateus, você vai encontrar, em Lucas você vai encontrar, né? Quando Jesus, ele sobe a montanha, e ele leva com ele Pedro, Tiago e João, e aí tem uma aparição, né? Aparece Moisés e Elias, e eles estão ali. O Pedro chega e fala assim para Jesus: Jesus, fazer uma cabana aqui, uma para você, uma para o Moisés e outra para Elias, fazer uma cabana para cada um de vocês ficarem confortáveis. Jesus falou: Pedro, para com isso, nós viemos aqui para isso. E aí o que aconteceu? Eles começam ali a ter uma comunhão, e no momento da comunhão, o rosto de Jesus, ele fica transformado, ele fica glorificado. E é usada a palavra metamorfo ali também, porque usou uma metamorfose, causou uma metamorfose. O rosto de Jesus deixou de ser humano para ser celestial naquela hora. Bom, e esse processo de metamorfose que acontece da lagarta para a borboleta. A lagarta é bonita? É bonita ou não? Não, é feia, não é? Você já abriu aquele casulo de lagarta? Quem já abriu o casulo de lagarta aqui? Para ver o que tinha dentro, né? Ou abrir para ver o que tem dentro aqui. A gente é curioso, né? E aí você viu lá uma lagarta, que feio, né? Mas aquele bicho, se deixar ele dentro do casulo, não tirar ele lá de dentro, ele vai chegar uma hora, ele vai sendo transformado dentro desse casulo. Esse é o processo da metamorfose. E quando ele começa então a arrebentar aquele casulo, e aí sai o que? Uma borboleta. Mas quando o negócio está lá, até o casulo é feio, né? É bem feio o casulo. E a lagarta também é feia, mas a borboleta é bonita ou não é? É bonita. Na lagarta ninguém quer botar a mão, né? Mas na borboleta, o pessoal, olha que borboleta bonita, você posa nele e já começa a dizer: nossa, estou sendo abençoado por Deus. Borboleta posou em mim hoje, né? Então, por quê? Porque foi transformado. Você imagina que essa transformação é a mesma forma que Deus também vai fazer na nossa vida. Deus, ele vai transformando à medida que a gente vai tendo tempo com Ele. Dentro do casulo, a lagarta tem companhia, sim ou não? Não. Ela está sozinha. Nós precisamos de ter tempo a sós com Deus. Esse é um projeto de Deus para a transformação de uma forma tranquila. Então nós vamos sendo transformados à medida que nós vamos tendo tempo com Deus, buscando ter vida com Deus. Isso se dá através da oração diária. Não é orar de vez em quando, mas é todo dia a gente orar. É todo dia a gente buscar a presença do Senhor. Entendeu? É a gente jejuar, a gente ter tempo de jejum. O que é o jejum? O jejum, um dos pregadores aqui do Brasil, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, que jejum é fome de Deus.
ninguém gosta de jejuar. Quem gosta de ficar sem comer? Tem alguém que gosta de ficar sem comer? Dá uma glória a Deus. Ninguém quer ficar sem comer. Todo mundo gosta de comer. Mas às vezes Jesus disse que ia chegar dias que os discípulos dele iam ter que jejuar. E nós estamos vivendo dias assim. E às vezes a gente fica só esperando o pastor falar: olha, vamos fazer um jejum, vamos fazer 7 dias de jejum, vamos fazer um mês de jejum. Porque ninguém quer se dispor. Mas se a gente quer ter vida com Deus, a gente não deve esperar ninguém ficar falando para a gente. A gente ama Deus. Então a gente jejua porque a gente quer a glória de Deus, porque a gente quer a presença de Deus. Nem todo dia você vai estar com vontade de orar, meu irmão. Nem todo dia, até porque você tem a sua vida corrida, você vai ter correria todos os dias, vai ter impedimento todos os dias, para que você não ore, porque o diabo vai fazer isso, né? Para que você possa ter desculpa. O diabo ele vai trabalhar com as suas desculpas. Ele vai falar: bom, é isso, então vamos fazer esse camarada dar uma corrida e ele não tem tempo para buscar. Ele não vai buscar a presença de Deus, ele não vai buscar essa transformação que vem do Senhor, essa metamorfose que pode vir do Senhor, né? Que cada vez que ele contempla, cada vez que eu contemplo a presença, a glória de Deus, alguma coisa começa a acontecer dentro de mim. Alguma coisa começa a acontecer dentro de mim. Então isso vem através dessa oração, vem através do jejum, vem através da palavra de Deus, né? Quando você ouve a pregação da palavra e você responde corretamente de acordo com a palavra. Se você faz isso, essa transformação, você anda em obediência à palavra de Deus, isso vai causar transformação na sua vida. Isso vai causar uma metamorfose na sua vida. Então, de glória em glória. E para isso vai ser necessária energia. Você vai ter que se dispor. Então, aquela lagarta, quando ela está dentro lá do casulo, tem que ter tudo lá dentro. Lá ela vai comendo, né? Aquele próprio casulo, tudo que tem, ela come dentro daquele lugar. Por quê? Porque ela precisa de energia. Ela precisa de energia. Até o momento que aquele negócio estoura, e aí agora não tem mais lugar para ela lá dentro, entendeu? O que acontece é que ela vai ficar tão grande dentro desse casulo que o casulo vai começar a arrebentar. Não vai mais suportar ela lá dentro. Então essa transformação ela vai depender, não é somente de Deus, porque de Deus o que tem que depender dele, você já pode ficar tranquilo, você tem tudo. Essa transformação vai depender à medida da sua busca por Deus. Quanto você ama Deus? Quanto você está disposto a abrir mão desse mundo para ter Deus na sua vida? Quanto você está disposto a largar? Quanto você está disposto a dizer não para as coisas que são oferecidas para você obedecer Deus? Porque às vezes tem coisas que são muito simples. Às vezes tem coisas que, não estou falando de pecado aqui, largar o pecado não, porque o pecado nós temos que largar mesmo. Mas eu estou falando de às vezes largarmos coisas que não são pecaminosas. Às vezes prazeres desse mundo, coisas desse mundo que vão dar prazer, que não é pecado, mas que às vezes nós temos que abrir mão. Às vezes você vai ter que abrir mão para você poder fazer a vontade do Senhor. Vai ter que abrir mão às vezes para você poder fazer a vontade do Senhor. E conforme você vai indo para essa presença, conforme você vai indo para a presença de Deus, essa presença ela vai crescendo dentro de você e vai acontecer esse processo da metamorfose, que você vai chegar num ponto que não vai aguentar mais, vai explodir o casulo e você vai viver aquilo que realmente Deus tem para você. Você vai viver realmente a imagem, você vai viver realmente o domínio, tá certo? Então a medida da sua busca por Deus é que vai fazer a diferença. Não vai ser a oração de um pastor todo poderoso, né? De um profeta,
de alguém que você vai lá, ou profetiza aí sobre a minha vida, não vai adiantar nada disso. O que vai depender é da sua busca por Deus. O que vai depender da presença é a minha busca por Deus. Então essa presença ela vai crescendo dentro de você, e aquela coisa antiga, aquele velho homem, ele vai perdendo a autoridade sobre a sua vida, né? Ele vai perdendo e vai ficando ultrapassado, e aí você fica livre dessa coisa, desse mal, e aí nada mais fica entre você e Deus, e assim a gente é transformado na imagem de Jesus. Na imagem de Jesus. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que a gente vê o projeto de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é predestinou? Significa que você tem um destino. Um destino prévio. Olha, porquanto aos que de antemão conheceu. Como a gente conhece? Tendo comunhão. A gente não conhece de longe, a gente conhece de perto. Ninguém conhece o parceiro antes de se casar. Você pode conhecer um pouco, você pode ter uma ideia, mas você só conhece depois que casa. Depois você vive todo dia ali, que você acorda do lado, vê a baba no travesseiro, né? Depois você acorda do lado, dormiu do lado, acordou do lado. Depois que você teve comunhão sexual com aquela pessoa, aquilo também vai fazer a sexualidade, irmãos, também faz a gente conhecer um ao outro. Tá certo? Porque você se torna uma só carne. Então você vai crescendo nisso, e aí você vai conhecendo. Então ele fala, porque, porquanto aos que de antemão conheceu, fala desse conhecimento, também os predestinou, tem um destino prévio, para serem conformes à imagem de quem? De quem? Do seu Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Deus então quer que você se torne a imagem do Filho dele, Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus foi o primeiro, nós somos o próximo da fila. Fala para o irmão, você é o próximo, irmão. Então a gente é o próximo. O projeto de Deus é que nós sejamos então, a gente vai se transformando de glória em glória na imagem do seu Filho. Pastor, eu aceitei Jesus, e se eu não for em busca disso? Bom, aí Deus vai te transformar de outro jeito. Tem outro jeito que Deus transforma as pessoas. Não vou falar sobre isso hoje, mas vou te dar uma dica. É através do sofrimento, é através da luta, é através da dificuldade. Vou te falar, é muito mais gostoso a gente ser transformado através da presença de Deus, tendo comunhão com Deus. Todos nós vamos passar por lutas e por dificuldades, mas algumas das lutas às vezes vão acontecer na vida da pessoa para quê? Para transformar ela. Já viu que às vezes a pessoa, quando ela passa por luta, por dificuldade, quando ela fica mais humilde? Humildade é uma das coisas que Jesus é. A Bíblia fala assim, Jesus disse assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde. Então, às vezes, para a gente chegar nessa posição de mansidão, de humildade, se a gente não aprender na comunhão com Deus, na glória, de glória em glória, nós vamos aprender na luta, vamos aprender na batalha, mas Deus não vai deixar ninguém sem ser transformado, porque o trabalho é a transformação, é essa metamorfose. Então a imagem de Jesus vai sendo gerada cada vez mais em nós, e nós vamos recebendo o quê?
domínio, autoridade. Então, deixa eu te falar, você que aceitou Jesus como seu único Salvador, você já está sendo transformado à imagem de Deus. Desde o momento que você aceitou Jesus, você está sendo transformado, né? Quando a gente aceita Jesus, então, a gente se prepara, a gente está preparado agora para tomar de volta aquilo que é nosso. Você aceitou Jesus? Talvez você, mas ainda não estou, não estou igual a Jesus. Mas agora você já tem o Espírito Santo de Deus habita em você. Você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você é filho. E se você é filho, você não vive mais como servo do diabo. Você vive como filho de Deus. Você vive como filho de Deus. Tá certo? E você então agora pode de novo tomar a autoridade que o diabo um dia roubou da humanidade. Você pode de novo tomar essa autoridade pela fé. Você já tem essa autoridade de Deus sobre a terra. Fala para o irmão assim: você já tem a autoridade de Deus, irmão, sobre a terra. Para que isso se torne então realidade, é preciso a gente dar prioridade para Deus. Eu vou dar prioridade para Deus. Mas eu quero dizer para você, hoje você já recebeu esse domínio. Mas esse domínio vai crescer, essa autoridade vai crescer na sua vida à medida que você dá prioridade para Deus. Conforme você vai dando prioridade para Deus, a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, você vai recebendo a autoridade de Deus. Se você não se relaciona com Deus, a sua autoridade diminui. Se você não se relaciona com Deus, a sua autoridade vai diminuir. Então nós precisamos de dar prioridade para Deus. E para dar prioridade para Deus, não dá para você dar prioridade para todo mundo. Você vai ter que às vezes ficar sozinho. Às vezes você pode orar com um grupo de irmãos. É muito importante você orar com um grupo de irmãos. Mas é importante você orar também sozinho. Porque no dia que o grupo de irmãos estiver com você, você não vai ter comunhão com Deus. Você vai ficar dependendo de pessoas. Você não pode depender de pessoas. Você tem que depender de Deus. Entendeu? Vai ter dia que você vai orar e vai estar muito bom, você não vai ter nem vontade de parar. Vai ter dia que você vai orar e você está orando e você nem está com vontade de estar orando. A cabeça vai querer voar, pensar um monte de coisa, e você vai ter que se concentrar e falar: não, eu rejeito esse pensamento aqui, e eu começo a me concentrar na oração, porque oração existe da gente. Oração é um trabalho. Oração é um trabalho. Eu já falei para o pessoal da liderança aqui da intercessão, o irmão que lidera na intercessão, eu falei: olha, se eu pudesse pagar, usar dinheiro da igreja para uma coisa boa, eu ia pagar para os irmãos orando. Gente que tem dom para oração, para intercessão. Porque oração, intercessão tem poder. E muda, e transforma. Transforma as situações. Transforma a igreja, transforma tudo. Transforma a vida das pessoas. Então, logicamente, os pastores receberem na igreja, porque se dedicam à palavra, ao ensino, a Bíblia fala que a gente não deve amarrar a boca do boi de debulha, aquele que está trazendo aqui a palavra do Senhor, aquele que está se esforçando, se esmerando todo dia, buscando mais o Senhor. Amém. Mas tem um povo que precisava, que se a igreja, quando chegar um momento que a igreja tiver condições, eu quero que a gente tenha isso aqui, é ter um pouco de intercessão. E entra para dentro da igreja, irmão, você vai ficar 8 horas orando aqui. Já pensou? 8 horas de oração. E esse é o trabalho da pessoa. Buscar o Senhor 8 horas. No passado,
Houve na igreja fazer isso. Houve tempo da igreja fazer um negócio desse. Porque é importante. Entendeu? Então, por isso que o diabo luta para a gente não ter comunhão. Porque quanto mais você tiver comunhão, mais parecido vai ficar. Vamos reparar uma coisa. Quando dois jovens se conhecem, você olha assim para eles assim, eles são bem diferentes um do outro, não são? Sim ou não? Geralmente são, né? Bem diferentes um do outro. Aí casam. Aí eles casam, vai passando o tempo, eles vão ficando como? Parecidos um com o outro. É, mano? Vai ficando parecido. Eu fiquei mais bonito depois que eu casei. Porque eu casei com uma mulher bonita, aí fui ficando mais bonitinho um pouquinho. Melhorou. Mas é por quê? Por causa da nossa comunhão. A comunhão vai fazendo a gente parecer. A comunhão vai fazendo a gente ficar igual. Entendeu? Tá certo? Então os jovens aí já sabem, casa com uma mulher bonita que você vai ficar mais bonitinho. Tá bom? E as irmãs, cuidado. É o meu conselho, cuidado com os irmãozinhos. Bom, para a gente exemplificar isso, eu quero mostrar para vocês, lá em Números capítulo 13, eu não vou ler o texto, que ele é bem grande, mas depois você lê em casa, Números capítulo 13, Números capítulo 14, tá certo? Aí nesse texto, Deus, ele disse para Moisés o seguinte, Deus falou assim para ele, manda homens para espionar a terra prometida. Manda homens para espionar a terra. Então, Deus falou para Moisés, Moisés fez o quê? Mandou a palavra para eles, pregou para eles. Deus falou, Moisés pregou, ele mandou a palavra de Deus, a palavra que ele tinha recebido de Deus, que era o que? Envia 12 homens. 12 homens que fossem príncipes, que fossem autoridades sobre as 12 tribos. Então, de cada tribo, ia pegar um homem que fosse um príncipe. E eles então pegaram ali 12 homens, 12 príncipes, um de cada tribo. E enviou. Quando Deus então fala com Moisés, Moisés envia essas pessoas foram enviadas por quem? Por quem? Por Deus. Porque às vezes as pessoas pensam assim, foi enviado pelo homem Moisés. Não foi. O homem Moisés recebeu a palavra. E ele recebeu a palavra porque ele tinha comunhão com Deus. Se você olhar nos textos bíblicos, você vai ver o tipo de vida que Moisés ele vivia. Moisés ele tinha comunhão com Deus. Ele encontrava com Deus, ele buscava Deus. Ninguém vai ser igual a Moisés se não pagar o preço que Moisés pagou. Entendeu? Tem um preço. Tem um preço para isso. E ele começa então ali, ele manda a palavra, aí esses 12 homens então são enviados. E eles vão para essa terra. E 10 desses homens, quando voltaram, eles começaram a falar o que eles tinham visto lá. 10 homens. 10 homens, eles chegaram e disseram assim, olha, o povo daquela terra ali é muito forte. Deus falou para a gente conquistar aquela terra, mas eu quero dizer para vocês, é muito forte o povo. A terra devora os moradores. Essa terra devora os moradores. Tem gigantes lá. E eles falaram, olha, e aos nossos olhos, quando nós olhamos para esses gigantes, a gente é como um gafanhoto perto deles. Então olha só, eles conseguiram se enxergar no olhar dos gigantes. E tinha gigante mesmo na terra. A terra realmente era uma terra que tinha muita violência, muita luta ali. E eles olharam só para os problemas. Eles olharam só para a dificuldade. Só que Josué e Caleb, que foram dois também que foram enviados para lá, quando eles voltaram,
Eles falaram: meu, a terra é boa. É do jeitinho que Deus falou. É terra que mana leite e mel. É uma terra muito produtiva. E se Deus prometeu, então vamos levantar e vamos conquistar essa terra. Imagina só, o Josué e o Caleb falando com o povo, com aquele vigor, com aquela autoridade. Mesmo assim, as pessoas não aceitaram as palavras de Josué e de Caleb. Parte das pessoas não aceitaram. Eles ficaram com a maioria. E aí Deus falou: então, olha só, o projeto de Deus era o quê? Era que eles conquistassem aquela terra. Mas Deus falou: com esse povo aqui não dá para conquistar a terra. Esse povo aqui vai ter que morrer tudo. E só depois que eles morrerem, nós vamos levantar uma nova geração. E essa geração vai entrar na terra prometida. Porque precisa de um olhar diferente. Precisa de obediência. Precisa de prioridade. Então, mesmo eles tendo uma palavra de Deus, 10 homens não acreditaram. E com eles, muitos outros não acreditaram. Mas Josué e Caleb, eles acreditaram na promessa de Deus. Eles tinham a palavra rema de Deus, uma promessa de Deus. Eles não estavam confiando na própria força deles, porque os outros estavam confiando no quê? Rapaz, a gente é fraquinho para lutar com o gigante. Você lembra da luta do Davi com o Golias, que era um gigante também? Sim ou não? Como que ele venceu? Ele falou: olha, e falou para o gigante: ó, você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele começou a rodar aquela funda, e tinha uma pedra naquela funda, ele jogou, acertou a testa do gigante, o gigante desmaiou, caiu no chão e foi lá com a espada do gigante e cortou a cabeça dele. E o povo ficou com medo do baixinho. Ficou com medo dele. E acabou a guerra ali, naquele dia. Nem o rei Saul, que era grandão, teve coragem de enfrentar o gigante. Mas o Davi tinha uma palavra de Deus. O Davi, ele tinha comunhão com Deus. E isso faz a diferença. E é isso que a gente tem que lutar cada dia, irmãos. Para ter essa comunhão com Deus. Essa tem que ser a nossa luta. Essa tem que ser a guerra que a gente tem que vencer. Por quê? Porque quando a gente chegar e Deus falar assim: ó, vai lá espionar a terra prometida, nós vamos voltar, não vai voltar como esses 10. Nós vamos voltar falando: a terra é boa. E se Deus falou, Deus vai dar a vitória para nós. Enquanto 10 ficam olhando para si mesmo, para a sua própria força, porque pela sua própria força, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. Você é pequenininho. Você não dá conta do recado. Mas pelo Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esses homens esqueceram o tamanho de Deus, mas Josué e Caleb não esqueceram o tamanho de Deus. Eles não tinham autoridade e domínio, apesar de Deus ter dado para eles, mas eles não possuíram. Josué e Caleb tinham autoridade e domínio. Por quê? Porque Deus era a prioridade para eles. Josué e Caleb, para eles Deus era a prioridade. E nessa manhã eu te pergunto: quantos aqui querem dar prioridade para o Senhor na sua vida? Porque chegou a hora, irmãos, que Deus vai levantar você para você dominar. Chegou a hora que Deus quer levantar você para possuir aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Chegou a hora do diabo ser envergonhado mais uma vez pela igreja do Senhor, das portas do inferno não prevalecerem mais contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos levantar. E como que nós vamos levantar? Dê prioridade para Deus. Prioridade para Deus. Abre mão de certas coisas. O nosso tempo, ele é escasso. A gente tem muita coisa para fazer. Mas será que não tem alguma coisa que você pode abrir mão? Por algum tempo, durante uma hora, para você ter comunhão com Deus, você buscar Deus, lutar, para você ter uma vida diária com Deus.
Pastor, não consigo, né? Uma hora assim direito não consigo. Então você para de 15 em 15 minutos. Você para de meia hora no dia. Daniel orava 3 vezes por dia. E olha quem foi Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o leão não teve poder para comer ele, não. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E o diabo lutou. Ele foi jogado na cova dos leões por quê? Porque ele orava para Deus 3 vezes por dia. Foi esse o pecado dele para os caras lá. Só que se você orar para Deus, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus vai te levar para o melhor que Ele tem para a sua vida.